Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa gostosa poder estar aqui nesta manhã. A gente, quando pastoreia uma igreja, a gente, de certo modo, não consegue adorar a Deus com liberdade quando estamos na nossa igreja. Porque o pastor, quem está à frente do culto, fica preocupado com a altura o volume do som, fica preocupado se está todo mundo bem acomodado, fica preocupado com tantas coisas, e aí a gente às vezes não consegue prestar a Deus o melhor da nossa adoração. Mas quando nós vimos a casa do Senhor, livres, entre aspas, do peso ou da responsabilidade pela condução do culto, como é bom adorar ao Senhor. E como os irmãos adoram ao Senhor com muita alegria. Deus abençoe essa amada igreja, a nossa amada igreja. Ontem, depois de uma noite extraordinária lá em Ipiabas, abertura do Natal em Barra do Piraí, foi lá em Ipiabas, alguns daqui foram para lá, uma noite extraordinária, mas por mais extraordinária que aquela noite possa ter sido, não se compara nem um pouquinho com a presença gloriosa de Deus aqui nesse lugar. Que coisa linda, meus irmãos, de verdade, que coisa linda. Eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. E eu quero pensar com você nesta manhã, com base neste texto, a respeito de amar como Jesus amou. João, capítulo 13, leremos do versículo 31 ao versículo 35. Dia de celebração da ceia do Senhor é dia que, mais do que outros dias, somos lembrados do quão grande é o amor de Deus por nós. Quão grande é o amor de Deus por nós, a ponto de dar o seu filho, entregar o seu único filho, para, morrendo numa cruz, poder dar-nos vida e vida em abundância. Amor. E como igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados a amar como Jesus amou. O texto nos diz em João capítulo 13, a partir do versículo 31, assim: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Porém, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, nós podemos olhar para este texto e perceber nele um dos momentos mais tensos da trajetória de Jesus. Um dos momentos mais decisivos e desafiadores na trajetória de Jesus, no ministério de Jesus entre os homens. O texto faz parte de um momento onde Jesus vive em profunda intensidade o relacionamento com os seus discípulos. Jesus está se aproximando de sua crucificação, de sua prisão, condenação, crucificação, e ele está ali nos últimos momentos com os seus discípulos. E nestes últimos momentos com os seus discípulos, inclusive, é feita uma denúncia a respeito de quem o trairia. Ele avisa
aos seus discípulos e avisa àquele que haveria de traí-lo que a sua hora já estava próxima, a sua morte já estava próxima. E neste contexto de intensidade, de profundidade no relacionamento, um momento decisivo, Jesus não olhou apenas para si, ou diria eu, olhou para os seus discípulos tão somente. E o objetivo de Jesus neste último momento com os seus discípulos era instruí-los como eles, discípulos, deveriam se comportar após a morte de Jesus, após a sua vitória sobre a morte, após a sua volta para o céu. Diante de um quadro de denúncia a respeito de quem o trairia, diante da eminência daqueles que viriam persegui-lo e prendê-lo, as instruções de Jesus não diziam respeito à vingança, não diziam respeito à retaliação contra Judas, contra as autoridades, mas a mensagem, o ensino de Jesus, as instruções de Jesus, diziam respeito ao modo como os discípulos deveriam levar adiante o ministério que ele, Jesus, iniciou. E o modo como os discípulos deveriam levar o ministério adiante era por meio do amor. Jesus queria que os discípulos dessem continuidade à pregação sobre o reino de Deus, mas queria que os discípulos entendessem que o reino de Deus se baseia no amor. E então Jesus é bastante enfático no versículo 34, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, como é grande esse desafio para nós nos dias atuais. Talvez o momento mais decisivo, o momento mais crítico para os discípulos de Jesus colocar em prática o ensino de Jesus, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Num tempo que, sabidamente de todos, as pessoas têm se atacado, as pessoas têm se ferido, amizades têm sido desfeitas, familiares têm entrado em rota de colisão. É neste contexto, é neste tempo desafiador, que nós, enquanto Igreja de Jesus, temos sido chamados a sermos um povo que se caracteriza por amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. E por um motivo muito claro, muito direto, Jesus afirma no versículo 35 que é a partir do modo como nós nos amamos ou amamos uns aos outros, é por meio deste modo de amar como Jesus nos amou, diz o versículo 35, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Temos sido chamados nesse tempo a nos posicionarmos enquanto Igreja de Jesus, enquanto discípulos de Jesus, não em defesa de ideologias, de convicções, mas em defesa, em prática, em vivência do amor que Cristo nos amou. Eu quero olhar para alguns episódios do ministério de Jesus entre os homens, e eu te convido que você permaneça com a sua Bíblia em mãos, nós vamos passear em alguns textos, para que olhando para estes episódios, nós possamos extrair ao menos 3 qualidades do modo como Jesus amou. Ao menos 3 qualidades do amor de Jesus por nós, do amor de Jesus pela humanidade. 3 qualidades que eu e você precisamos aplicar em nossas vidas, em nossos dias, para que sejamos conhecidos como discípulos
de Jesus. Quero primeiro, como primeira característica, primeira qualidade do amor de Jesus, te convidar a que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Permaneça com a tua Bíblia aí no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 38. E eu quero, com base neste episódio, Jesus está ali no Sermão da Montanha, a multidão está aos seus pés, ouvindo suas instruções, e dentre tantas coisas, Jesus vai, neste trecho do sermão, tratar a respeito de uma espécie de releitura da lei. Uma aplicação mais profunda, mais real, mais verdadeira a respeito da lei. E eu quero, com base neste episódio, dizer que o amor de Jesus é um amor que perdoa. Se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, se eu e você queremos amar como Jesus amou, se eu e você queremos ser igreja que se posiciona neste tempo como uma instituição, um organismo vivo que vive o amor de Deus, precisamos aprender com Jesus o amor que perdoa. O amor que perdoa. O que Jesus vai fazer nestes versículos, que vamos olhar para eles agora, é elevar o padrão do que é amar. É colocar, como diríamos os bons flamenguistas, colocar o amor em outro patamar. Um patamar que mostra, apresenta o amor encharcado de empatia, encharcado de compaixão. Não apenas um cumprimento, um rito legal. Não apenas algo que cumpra uma regra, mas algo que transfere, que demonstra empatia, que demonstra compaixão. Versículos 38 a 42, Jesus vai substituir gestos de vingança, que inclusive, de certo modo, são respaldados pela lei. Ele vai substituir estes gestos de vingança pelo perdão. Veja comigo, versículo 38 ao 42. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nestes versículos, Jesus nos ensina sobre trocar gestos ofensivos por uma atitude de perdão. O amor de Jesus é um amor que perdoa ofensas. Afinal de contas, não foi isso que ele fez por mim e por você? Nós o ofendemos tendo escolhido o pecado, tendo escolhido viver longe de Deus. Nós ofendemos a Deus, nós ofendemos a Jesus, mas Jesus escolheu nos amar, Jesus escolheu nos amar, perdoando as nossas ofensas. E o texto não fala sobre ofensas leves. O texto não fala sobre ofensas tranquilas, fáceis. O texto fala sobre ofensas dolorosas, ofensas pesadas. O texto fala sobre situações em que alguém pode gerar prejuízo, e prejuízo profundo nos relacionamentos, nos bens, na integridade física. Para tudo isso, Jesus diz: perdoe as ofensas. Perdoe as ofensas. Jesus vai mais além. Além de falar sobre perdão, sobre as ofensas, Jesus vai nos chamar aqui
olhar para o amor que perdoa, o amor dele, que é um amor perdoador, inclusive chamando os seus a que orem pelos que perseguem. Veja comigo, versículo 33, 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse silêncio é proposital. Traga à sua memória agora aquele que tem te ofendido. Traga à tua memória agora aquele que talvez, e espero eu, não por escolha tua, não por decisão tua, mas que tem se colocado como teu inimigo, como teu opositor. E a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu faço a você, que sentimento, o que você tem nutrido no teu coração a respeito desta pessoa? Jesus vai dizer nesses versículos que amar o amigo ou amar o próximo, normal. Mas ele nos chama a que nós amemos os inimigos e inclusive oremos pelos inimigos. Você tem orado? Você tem orado? Pessoas que nos machucam, pessoas que nos ferem, pessoas que nos ofendem, pessoas que riem de nós. Nós somos chamados por Jesus a viver um amor que perdoa, inclusive orando por aquelas pessoas. Sabe por que isto? Por uma questão muito simples, versículos 46 e 47 vão nos dizer que quando nós vivemos este amor, um amor que perdoa, um amor que transforma um sentimento de desejo pela vingança por um sentimento de orar por quem nos fere. Quando nós vivemos este amor, é exatamente este amor que nos diferencia do que é comum. Veja comigo, versículos 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Nós somos chamados para viver o amor de Jesus, amar como Jesus amou, para que por meio deste modo de amar, façamos ou sejamos aquilo que é o comum. E quando nós assim agimos, diz o texto, nós somos fonte de glória para o Pai. Versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Imitadores de Cristo, que glorificam ao Pai, que exaltam o nome do Pai, que colocam em evidência o nome do Pai, que apresentam o verdadeiro amor, amando como Jesus amou. O amor de Jesus é um amor que perdoa. Mas em segundo lugar, eu quero pensar com você nesta manhã sobre o amor de Jesus, este amor que nós devemos imitá-lo, olhando para a qualidade do amor de Jesus, que é, além de ser um amor que perdoa, o amor de Jesus é um amor que se compadece. Eu te convido a que você avance aí algumas páginas, e ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 9 agora. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 35 a 38. O amor de Jesus é um amor que perdoa, mas o amor de Jesus é um amor que se compadece. O texto vai dizer assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O amor de Jesus é um amor que se compadece. Jesus sempre foi movido, Jesus sempre agiu movido por uma profunda compaixão. Você vai observar nos relatos dos evangelhos, por diversas vezes, Jesus se deparando com pessoas e situações para as quais o texto descreve: e teve compaixão dele, e teve compaixão dela, e se compadeceu dele, e se compadeceu dela. E o texto que acabamos de ler, Jesus está exatamente nesta condição. Está no local onde ele tem a visão, a possibilidade de visualizar pessoas entrando e saindo de Jerusalém. E diz o texto no versículo 36, melhor dizendo, que ele, olhando e vendo as multidões, compadeceu-se delas. Por um motivo muito claro, por um motivo muito marcante. Jesus via pessoas, mas além de pessoas, Jesus via pessoas atribuladas. Jesus via multidões desorientadas. Pessoas que iam, pessoas que vinham, pessoas que entravam, pessoas que saíam. Uma multidão desorientada. E essa multidão desorientada, diz o texto, Jesus teve grande compaixão dela. Meus irmãos, nós somos de um tempo, vivemos num tempo onde não é preciso ir para algum lugar específico para poder ver as pessoas desorientadas, as multidões desorientadas em nossa volta, em todo tempo, em todo lugar. Pessoas desorientadas, carentes de compaixão, estão nos cercando. No trabalho, na faculdade, na vizinhança, na família, às vezes dentro da igreja, pessoas desorientadas. E ao olhar para a atitude de Jesus, fica claro, fica evidente que eu e você, que somos igreja de Jesus, que somos discípulos de Jesus, que devemos amar como Jesus amou. Fica claro que é meu papel e teu papel também, nos importarmos com essas pessoas que vivem desorientadas como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam de abrigo, pessoas que precisam de acalento para os seus corações, pessoas que precisam de direção para as suas vidas, pessoas que precisam de encorajamento. E Jesus vai dizer aos seus discípulos sobre a urgência de vivermos este amor compassivo. Versículo 37, ele vai dizer: Jesus se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que a multidão de desorientados, a multidão de pessoas carentes de compaixão é muito grande. Por isso é urgente que a igreja de Jesus, é urgente que eu e você vivamos o amor como Jesus nos amou. E amemos essas pessoas, nos compadecendo dela, demonstrando empatia, compaixão, para a situação de vida que elas têm vivido. É urgente. Alguém já disse que se tem uma oração que Deus nos responde rapidamente, é quando nós pedimos: Deus, me mostra a quem eu possa abençoar. Talvez você e eu não estejamos encontrando estas pessoas porque nós não estamos orando a Deus. Deus, coloca no meu caminho pessoas a que eu possa abençoar. Porque quando nós oramos,
Não é que aconteça um passe de mágica, mas quando nós oramos, nossa mente, nosso coração, os nossos olhos estão voltados para aquilo que Deus quer que nós vivamos, para aquilo que Jesus quer que nós vivamos, um olhar de compaixão. E em todo lugar nós veremos pessoas carentes de compaixão, e em todo lugar nós veremos pessoas querendo e necessitando de uma palavra, de um apoio, de um abrigo. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E Jesus finaliza esta passagem dizendo: rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Eu e você podemos, e mais do que podemos, devemos ser resposta a esta oração. Oração por mais trabalhadores, oração por mais pessoas dispostas, disponíveis, discípulos mais disponíveis para amar com compaixão, como Jesus amou. Em terceiro e último lugar, para amar como Jesus amou, além de amarmos um amor que perdoa, além de amarmos um amor que se compadece, Jesus nos ensina que o amor com que Ele nos amou é um amor que se entrega. Um amor que se entrega. Vá comigo no capítulo 10 do Evangelho de João. Capítulo 10 de João, e apenas o versículo 11 eu quero ler com você. Acompanhe, por favor. João, capítulo 10, versículo 11. E ele vai nos dizer assim: Jesus se apresenta desta maneira: eu sou o bom pastor. Agora preste atenção. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É como Jesus se apresenta. Um bom pastor que dá a vida. O bom pastor que é bom pastor porque dá a vida. O bom pastor que é bom pastor porque ele se entrega. E é interessante comparar o versículo 11 com os versículos 9 e o versículo 12. Versículo 10 e versículo 12, perdão. Versículo 10, Jesus vai falar sobre o ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. No versículo 12, Jesus vai falar sobre o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vendo vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Que destaque, que coisa impressionante. O bom pastor é conhecido como bom pastor porque ele dá a sua vida pelas ovelhas, diferente do ladrão que vem para roubar, matar e destruir, diferente do mercenário que vê nas ovelhas apenas uma fonte de lucro e ao ver o menor sinal de perigo, ele foge e abandona. E aqui cabe uma pergunta. Jesus é o bom pastor que se entrega, deu sua vida por suas ovelhas. Somos chamados a amar como Jesus amou, somos chamados a amar um amor que se entrega. E a pergunta que cabe agora é: nós temos de fato nos entregado, nos doado por pessoas? Nós temos amado pessoas a ponto de nos entregarmos, de nos doarmos por elas? Ou será que nós temos sido mais parecidos com o ladrão? Pastor, que é isso? Infelizmente, às vezes na igreja tem gente que só aparece na vida do outro para trazer dor de cabeça. Ou temos sido parecidos com o mercenário, que estamos juntos de alguém enquanto aquele alguém pode nos dar algum benefício? Do que você tem sido chamado a abrir mão, para que, em abrindo mão daquilo que te é precioso, daquilo que te é importante, você possa demonstrar mais amor, você possa demonstrar mais
presença na vida de alguém. O amor de Jesus, meus irmãos, é um amor completo. O amor de Jesus por nós é um amor completo, é um amor que vai até as últimas consequências. Capítulo 13 de João, versículo 1, vai nos relatar que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E como nós somos especialistas em fazer exatamente o contrário, muitas vezes. Somos especialistas em desistir das coisas, em desistir das pessoas, ao menor sinal de desapontamento, ao menor sinal de decepção. E mesmo que nós tenhamos decepcionado a Jesus, e nós o fizemos, Jesus nos amou até o fim. Até poder dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é que do mesmo modo como Jesus não desistiu de nós, nos amou até o fim, nós somos chamados a não desistir de ninguém. Não desistir de ninguém. Não desistir de ninguém. Lembra lá daquela pessoa que tem te ferido? Lembra lá daquela pessoa por quem você tem orado e não tem apresentado nenhum sinal de avanço em direção a Jesus? Lembra lá daquela pessoa que inclusive tem ridicularizado a tua fé? Não desista, mas ame até o fim. Voltando ao texto introdutório, capítulo 13, versículo 31 a 35. Jesus nos chama a que sejamos conhecidos como discípulos dele. Conhecidos como discípulos de Jesus. E eu quero concluir esta mensagem te chamando a este desafio para a vida. Te chamando a este desafio para a caminhada. No que depender de você, no que depender do teu modo de vida, no que depender do teu modo de amar, você será conhecido como discípulo de Jesus? As pessoas poderão saber e poderão ver em você a presença poderosa de Jesus que transforma, que cura, que liberta, que salva. As pessoas poderão ver através de você um amor que transforma histórias. As pessoas poderão ver em você um amor que resgata. Nós vamos, neste momento, de uma maneira bastante prática, tratar deste assunto com Deus por meio da celebração da ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor é um momento em que nós somos relembrados de algo grandioso, de algo tremendamente grande, de Deus para conosco, de amor de Deus para conosco. Sangue e corpo de Jesus, entregue na cruz do Calvário, por mim e por você, prova do amor de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta, ele vai dizer que o amor de Deus nos constrange.
É um amor que nos constrange. E mais adiante ele vai dizer que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, mas não para que vivêssemos para nós mesmos, mas para que vivêssemos por aquele que a si mesmo se entregou por mim e por você. Celebração da ceia do Senhor é declaração, lembrança de que Ele morreu por mim e por você sim, mas também é declaração minha e tua, de reafirmação: Senhor, eu tenho um compromisso contigo, de viver o teu amor. Quero convidar o diácono William que se posicione. Se porventura alguém que está conosco e ainda não recebeu os elementos da ceia, quero te convidar que você se coloque de pé. Se alguém não recebeu, coloque-se de pé, nós vamos até você. Pode ficar de pé, aguarde de pé. Os que não receberam podem se colocar de pé e os diáconos vão chegar até você. Galeria, alguém? No coro, mais alguém? O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para te dar vida e vida à abundância, salvação, vida eterna. Se você é um salvo em Jesus, tem convicção da tua salvação em Jesus, se você está em perfeita comunhão com o Senhor da igreja, com Deus nosso Pai, com a igreja de Jesus, eu quero te convidar neste momento que você se coloque de pé. E nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tão grande sacrifício por nós, por tão grande gesto de amor, mas também vamos orar dizendo: Pai, aqui está uma igreja que entendeu o que é amar, porque somos amados do Senhor, Jesus nos alcançou, e assumimos o compromisso de amar como Jesus amou. Antes de orar, traga à memória aí, talvez pessoas que você precise perdoar, ou talvez precise pedir perdão. Converse com Deus agora, talvez você precise falar com essas pessoas e não tenha o momento agora oportuno, mas converse com Deus e no momento oportuno, fale com essas pessoas, trate com elas, apresente o amor que perdoa. Talvez você tenha vivido um tempo em que tem te faltado atitude de amor que se compadece, um amor que olha para a dor do outro e sente junto com ele. Talvez você tenha vivido um tempo que tem olhado muito para dentro de si próprio, de você mesmo, e tem se esquecido do outro, e não tem deixado que o Senhor te use para abençoar vidas, doando-se, entregando-se a si mesmo como bênção na vida de alguém. Peça perdão para Deus nesse momento. Trate com o Senhor e diga para Ele: Deus, eu quero ser igreja que ama como Jesus amou. Eu quero ser igreja que ama como Jesus amou. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque nesta manhã nós já declaramos por meio de orações, por meio de canções, que somos livres das amarras do pecado. Somos livres para Te adorar. Somos livres para glorificar o Teu nome, exaltar e bendizer o Teu nome. Por uma questão muito simples, ao mesmo tempo grandiosa: o Senhor nos amou, e o amor do Senhor nos deu Jesus como prova do Teu amor. Fomos resgatados das trevas, fomos resgatados da dor, do sofrimento, da perdição eterna, trazidos para a Tua maravilhosa luz por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício por nós. Obrigado por tão grande amor por nós. Obrigado pelo corpo de Jesus pregado na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, sangue que nos purifica de toda injustiça, que torna nossas vestes mais alvas do que a neve. E, Senhor, queremos declarar neste momento de celebração, declarar que somos do Senhor, que vivemos para o Senhor e vivemos para amar como Jesus nos amou. Ah, Deus, muito obrigado por este privilégio. Muito obrigado, Deus, por esta bênção. Em nome de Jesus. Amém.
neste momento de celebração, antes de nós orarmos encerrando o culto, eu quero te convidar a que juntos comamos o pão, bebamos o cálice, anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Comamos e bebamos juntos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos permitir sermos igreja, viver a comunhão contigo e com os nossos irmãos. Obrigado por sermos alvo do teu grande amor, de podermos viver e levar adiante este amor que nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque aqui no meio do teu povo, nós nos sentimos tão bem, porque o Senhor está conosco, se faz presente no nosso meio. Agora, que a graça salvadora de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, estejam conosco, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.